Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Nós vamos estar meditando nesse Salmo, tirando algumas lições para a nossa vida. E como tema, a gente colocou construindo a casa ou um lar. É uma pergunta, né? Com base nesse Salmo de número 127. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, permanecesse com ela aberta, enquanto a gente vai estar pensando um pouco sobre esse salmo nessa noite. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Essa é a nossa oração e a nossa expectativa nessa noite. Como eu disse aos irmãos, nós vamos falar hoje sobre esse tema: construindo a casa ou um lar. É interessante, irmãos, que eu acho que você já deve terem visto em alguns para-brisas de carro a seguinte frase: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu acho que você já viu ou já leu em algum livro acerca dessa frase. E por que eu estou lembrando aos irmãos dessa frase? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Porque eu creio que essa frase resume praticamente tudo o que esse Salmo 127 tem a nos dizer nessa noite. E outra coisa interessante: muitas vezes nós pensamos assim, no nosso corre-corre, né, do nosso dia a dia, nós adotamos às vezes o seguinte lema: quem morre com mais, quem consegue mais coisas, parece que morre mais feliz. É esse tipo de pessoa que na realidade ganhou a vida. E eu lhe pergunto, será? E por que eu estou dizendo isso? Porque a busca desenfreada por sucesso, a busca desenfreada por status, por bens, por fama, acaba vedando nossos olhos para os maiores presentes que Deus nos deu. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte: que o maior presente que Deus lhe deu, muitas vezes está na sua sala de estar, e você não percebe isso. E o maior presente que Deus lhe deu e me deu, chama-se nossa família. Essa é a grande realidade. Ele faria uma pergunta aqui nessa noite: o que adianta nós construirmos castelos, verdadeiros impérios, se nós falharmos na edificação do nosso lar? Eu poderia lhe fazer outra pergunta aqui nessa noite: por que trabalhar incansavelmente, sem desfrutar o fruto do nosso trabalho, em companhia daqueles que verdadeiro nos amam? Será que isso vale a pena? Você já pensou sobre isso? Interessante que esse salmo ele nos alerta para o perigo de prioridades invertidas. E mais, nós temos que ter em mente que nós trabalhamos para glorificar a Deus, mas também para desfrutarmos da nossa família. Em suma, deixar de desfrutar da família para trabalhar, na realidade é um grande contrassenso. Eu dividi essa mensagem nessa noite em 2 pontos, para que a gente pense um pouquinho. Nós vamos inicialmente expor o verso 1 e o verso 2. Depois nós vamos expor o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Então, como eu disse, o tema é esse: construindo a casa ou um lar. Na realidade é uma interrogação. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, com base no verso 1 e 2, é o seguinte: a futilidade da autossuficiência. Eu chamaria a sua atenção para o verso de número 1, por favor. Vamos reler.
O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que o salmista está nos informando aqui? Com base inicialmente nesse verso 1, é que, por exemplo, o nosso casamento, ele só será bem sucedido, porque na realidade o nosso casamento não é apenas a união de um homem com uma mulher, mas qualquer casamento, ele só será bem sucedido se nesse casamento, se nesse matrimônio, se nessa união existir uma terceira pessoa. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, vamos parafrasear, se o Senhor não edificar o seu casamento, em vão você vai trabalhar. Tem um texto que chama muita atenção e tem tudo a ver com, lança luz sobre esse verso 1 que nós estamos analisando. É um texto que está em Eclesiastes 4:12. Veja bem, diz o seguinte: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão desistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, o seu casamento está fadado ao fracasso, como o seu noivado ou o seu namoro, se nele não existir uma terceira pessoa, se Deus não estiver presente nele. Isso é uma verdade, irmãos, que eu creio que é muito clara para nós que somos cristãos. Mas não só isso, eu chamo a sua atenção para a palavra em vão. Ou seja, quando ele diz o seguinte: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que significa a palavra em vão? O seu casamento será vazio, o seu casamento será sem sentido, o seu casamento será fútil, o seu casamento será frustrante. Por quê? Porque Deus não está nele. E com certeza o seu casamento não vai levar ao fim desejado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, com base nesse verso 1. O seu casamento sem Deus será um trabalho duro, será um trabalho pesado, que não chegará a lugar nenhum, se for feito na sua autossuficiência. Eu não vou pregar sobre esse texto, mas eu gostaria de destacar e dizer algo aqui para os maridos que estão aqui. Maridos, interessante, né? Eu escuto muito que separação, muitas vezes ela acontece por causa de incompatibilidade de gênio. E aqui eu tenho uma palavra direcionada a você que é cristão. Não existe incompatibilidade de gênio em casamento de crente. Na realidade existe incompatibilidade com o Espírito Santo. Talvez existam pessoas aqui que você é infeliz no seu casamento. O problema não está muitas vezes no seu cônjuge, não. O problema principal é a sua incompatibilidade com o Espírito Santo. E eu vou lhe dar 2 textos bases, não vou expor porque eu levaria muito tempo. E não precisa abrir, eu vou citá-lo. Por exemplo, um conselho aos homens, eu preguei até nessa palavra sábado passado aqui na nossa igreja. Olha que o 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro direciona aos homens. Pedro diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Ou seja, saiba o que está passando debaixo do seu teto, saiba o que está acontecendo na sua casa, conheça sua mulher. É o que ele está dizendo aqui, né? E ele continua: dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da graça da vida. O que é que ele está dizendo aqui? Honrar significa respeitá-la. Na realidade, o que Pedro está dizendo aqui é que nós, maridos cristãos, não podemos tratar as nossas esposas como quem troca um pneu de trator, mas tendo ela como um vaso de cristal. Essa é a grande realidade para nós que somos cristãos aqui. E ele continua dizendo o seguinte: que ela, a sua parceira, a sua mulher que está aí do seu lado, que é crente, ela é co-herdeira da graça da vida, ela vai morar com você no céu também. Mas não só isso, desfrute dessa vida agora. E você me perguntaria: por que isso tudo é importante, eu tratar minha esposa dessa maneira? Para que as suas orações não sejam interrompidas. Em outras palavras, Deus não escuta uma oração de um casal que vive, irmãos, se degladiando. Deus não escuta a oração em um lar onde o homem não se entende com a mulher e vice-versa. Não adianta nós estarmos orando, não adianta nós estarmos em campanha de oração, se nós que somos casados não sabemos tratar o nosso cônjuge.
Mas também é interessante que Pedro dá outros conselhos, na realidade eu vou falar apenas de um por uma questão de tempo. A mulher cristã. Olha o que ele diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Ele diz o seguinte, olha, que a beleza de vocês, falando às mulheres, não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Interessante que nesse texto, Pedro não está proibindo a mulher cristã de usar uma maquiagem, ou de usar um batom, ou de cortar o cabelo, de pintar as unhas. Pedro não está proibindo a mulher de fazer isso. Mas ele está dizendo que essa não deve ser a prioridade número 1 para você que é cristã. Porque o seu ser interior, aquele que muitas vezes não é notado pelo povo, não é visto de imediato. Por exemplo, quando você chega num lugar como esse, seu vestido é notado, sua maquiagem é notada, as luzes que você deu no cabelo é notado, e não tem nada de errado com isso, mas seu ser interior não será visto. Mas ele diz que o que agrada primeiro a Deus e depois agradará ao seu marido, mesmo que ele não seja cristão, são duas coisas. Primeiro, o espírito manso e tranquilo. O que Pedro está querendo dizer aqui? Pedro está dizendo aqui às mulheres cristãs que querem que seus casamentos sejam edificados, o seguinte: a beleza interior, ao contrário da exterior, ela é permanente. E uma mulher verdadeiramente cristã, que mantém a atenção no marido, ela é valorizada por Deus. Por isso ele diz, tem espírito manso. O que isso significa? Não significa que ela é fraca, mas que ela, mesmo sendo forte, ela é uma pessoa moderada. Por isso que ela tem espírito manso. E o que significa também espírito manso? Ela é uma pessoa capaz, porém ela é humilde. E Pedro diz que a beleza dessa mulher não seja só o espírito manso, mas que ela também seja uma pessoa tranquila. Em outras palavras, que dentro do lar ela seja uma pacificadora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É isso que ele está dizendo aqui. Mas eu tenho uma palavra aqui mais voltada para você que ainda não casou. Possivelmente há pessoas aqui que você ainda não é casado, né? Eu poderia lhe fazer uma pergunta tomando como base Amós 3:3. É um profeta menor, o Amós. E no capítulo 3, verso 3, ele faz a seguinte pergunta: pode andar duas pessoas juntas se não houver entre elas acordo? A pergunta é retórica. É impossível duas pessoas que pensam de maneira diferente conseguir andar juntas. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Então talvez seja um conselho para você aqui, pais que estão aqui nessa noite e são cristãos, e ver seus filhos namorando com pessoas que não compartilham a mesma fé que vocês, e vocês estão sinalizando que sim, você está errado. Se nós permitirmos isso. E talvez haja aqui, eu não sei, alguma pessoa que você namora com uma pessoa que não é cristã e você é. Você está sendo contrária à palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, do verso 14 ao 16 diz isso. 2 Coríntios capítulo 6, 14 ao 16 diz isso. Interessante, irmão, se você casa com um incrédulo, você está começando com um alicerce comprometido do seu casamento. E mais, existem muitas possibilidades de você entrar num lar dividido, num casamento que já começa fracassado. Talvez você pense que a maior necessidade da sua família seja de mais dinheiro. Há muita gente pensando assim. Há muita gente que pensa que a maior necessidade da família dela é de mais conforto. Há muita gente que pensa que o grande problema da sua família é falta de lazer. Eu não estou dizendo que essas coisas não são legítimas. Eu não estou dizendo que essas coisas não podem ser adquiridas, não devem ser buscadas. Eu não estou afirmando isso. Mas eu quero afirmar categoricamente, com base nesse verso 1, na parte A do Salmo que nós estamos analisando, o seguinte: a maior necessidade das nossas famílias hoje, sabe qual é? Presença de Deus. O que existe, irmãos, o que está faltando em muitos lares,
talvez na maioria dos lares do Brasil, é a falta da presença de Deus. E eu gostaria que você atentasse para um Provérbios, que eu acho esse provérbio extremamente, irmãos, pertinente para essa oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa noite. É Provérbios 17:1. Diz o seguinte, olha: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e Bíblia. Aliás, cheia de carnes e briga. O Salomão está dizendo o seguinte: é melhor você comer farinha seca todos os dias e conseguir dormir em paz com seus filhos e com sua esposa, do que você ter os móveis da Jacaúna, de que você ter os melhores vestidos, comer o melhor da carne, comer só filé mignon, comer só contra filé, e finalmente não ter um dia de paz, não conseguir olhar no olho do seu cônjuge. Salomão diz: um lar desse não vale a pena. Então eu lhe farei uma pergunta aqui nessa noite: como edificar a nossa casa, pastor? Como não trabalhar em vão? É simples, irmãos. Deixe que a Bíblia paute todas as decisões da sua família. Você tem decisão a tomar? Você tem algo a fazer dentro da sua casa com relação a seu casamento, com relação ao comportamento da sua esposa, com relação ao comportamento do seu esposo, com relação ao comportamento dos seus filhos, com relação ao comportamento de seus pais que talvez não conheçam o Evangelho? O que você pedir a Deus? Senhor, que a tua Bíblia norteie a minha família, que ela mostre o caminho que minha família deve seguir. Agora começa comigo, maridos que estão aqui nessa noite. Nós somos o sacerdote do lar, você que é cristão. Nós somos os pastores da nossa casa. Essa é que é a grande realidade, né? Mas interessante que ele continua no verso 1 dizendo o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, esse salmo, ele é chamado um salmo de romagem. Ele faz parte de um conjunto de salmos, que são na realidade 15 salmos. Interessante que esse salmo escrito por Salomão, eles eram cantados quando os judeus vinham sacrificar em Jerusalém. Pelo menos 3 vezes no ano, os judeus deixavam as suas casas e vinham até Jerusalém, trazendo o quê? Trazendo seus animais, trazendo seus dízimos, trazendo as suas ofertas. Interessante que essas viagens duravam até mais de uma semana. E eles deixavam as suas casas nas cidades fora da Palestina e vinham trazendo seus filhos, suas esposas, seus animais para serem sacrificados e às vezes dinheiro. Então eles corriam muito risco de quê? De terem as suas casas arrombadas e no caminho, no trajeto de onde eles saíam até Jerusalém, deles serem saqueados, deles serem roubados. E nesse intervalo dessas viagens, entre outros salmos, ele vinha cantando esse salmo. E eu ficava pensando, quando ele chegava nessa estrofe, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que confiança. No trajeto eles iam dizendo o seguinte: olha, se Deus não guardar a casa que eu deixei lá, vão arrombar. Se Deus não me proteger nesse trajeto até Jerusalém, eu vou ser saqueado. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que eu gostaria de dizer aqui para você, meu irmão? Sem Deus como nosso guarda, sem Deus como nosso protetor, nenhum projeto nosso vai adiante. Não tem casamento, não tem projeto financeiro, não tem carreira profissional, não tem inclusive manutenção da vida. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Você está sentadinho aí me ouvindo. Seu coração, irmãos, está bombeando sangue, seus rins funcionam, seu cérebro está perfeito. Ei, alguém está mantendo o seu organismo aí vivo. E esse alguém não é você, não são as recomendações do seu cardiologista, não foram, irmãos, as recomendações do seu endocrinologista. Eu não estou desprezando aqui a medicina, mas em última instância, quem mantém a nossa vida, quem mantém nosso casamento, quem mantém nosso emprego é Deus. Se Ele não guardar a cidade, em vão, na realidade o quê? Vigia a sentinela. Não tem, irmãos, como ter vida se Deus não estiver conosco. Interessante uma coisa aqui.
Possivelmente Salomão escreveu esse salmo quando ele estava prestes a construir o templo dele, né? O templo que levava o seu nome, perdão, o templo de Salomão. Interessante, Salomão era o homem mais rico do mundo. Ele tinha todos os recursos, ele tinha toda a madeira, ele tinha todo o marfim, ele tinha todo o ouro, ele tinha tudo em mãos. Davi tinha deixado grande parte disso nas mãos deles, Davi, o pai de Salomão. Mas mesmo com tudo nas mãos, com o artífice, com os pedreiros, com os ferreiros, com toda a mão de obra pronta na mão dele, ele olha para o céu e diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Me permita um parênteses aqui nessa noite, irmãos. Eu tenho um amigo que essa semana, ele está trabalhando para uma ex-miss. E ele me disse que foi até a casa dela, estava fazendo serviço para ela, e ela chegou, olhou nos olhos dele e disse o seguinte: olha, eu passei minha vida toda em busca de glamour, em busca de status, em busca de ser reconhecida. Já estou com essa idade e eu me sinto uma fracassada. Sabe por quê? Está vendo essas faixas que tem aqui na minha casa? Está vendo todos esses troféus? Está vendo todas essas manchetes, que eu fui manchete, em revista, em capa de jornais, em tudo isso? Tudo isso para mim não vale nada, porque eu não consegui construir uma família. O tempo passou e eu não consegui construir uma família. Esse salmo vale para essa pessoa, como vale para mim, como vale para você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas outra coisa interessante que eu gostaria de lhe chamar a sua atenção aqui nessa noite. Olha o que nos diz o verso 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. O que me chama a atenção nesse verso 2 é o seguinte. Interessante que esse camarada aqui, eu conheço ele, esse verso 2. Você está olhando para ele. Alguém que, talvez você seja assim. Alguém que acordava cedo demais. Ia dormir tarde, quando todo mundo estava dormindo, você ainda estava trabalhando. Até de forma bem intencionada, com objetivos de melhorar a casa, de comprar um carro melhor, de colocar os filhos numa faculdade. Há pessoas assim, que acordam de madrugada e só voltam para casa quando todos já foram embora. O que é frustrante para esse homem aqui do verso 2? O que é frustrante para esse homem aqui do verso 2? Eu vou lhe dar um texto e você vai tirar suas conclusões. Não precisa abrir, preste atenção por gentileza. O livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 24 e 25, diz o seguinte: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu com o seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O que é que esse verso 2 está nos dizendo aqui? Que por bem intencionado que você seja, que por mais trabalhador que você seja, você pode começar um projeto, mas não terminar. Se Deus não estiver nele. E por bem intencionado e trabalhador que você seja também, você pode começar um projeto, mas não desfrutar dele. Não só terminar, não desfrutar dele. Sabe por quê? Há pessoas que trabalham, mas quando chega o fim do dia, não tem tempo para sequer ler um livro. Não tem tempo para olhar sequer para os filhos se estão dormindo cobertos ou não. Aí você me perguntaria, por quê, pastor? Irmão, se a bênção de Deus não estiver no nosso trabalho, o nosso pão vai se misturar com a amargura,
Quando você trabalha amargurado, quando você trabalha com ansiedade, quando você trabalha com avareza, quando você trabalha com autossuficiência, pensando que é você, meu irmão, seu pão se torna amargo. Seus filhos vão crescer e você não vai nem perceber. Quando você menos espera, você está velho. E você nunca foi sequer no shopping com sua esposa. Veja que coisa. O que me chama a atenção nesse verso 2 é o seguinte, olha: será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Outras versões dizem o seguinte, né? Que penosamente granjeaste. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Interessante que quando o homem peca, Deus diz ao homem que ele vai viver do seu suor, né? Vai trabalhar duro. Mas a mulher, ele diz o seguinte: você vai ter filhos com dores. O que me chama a atenção? Muitas vezes nós homens estamos trabalhando tanto, que o nosso trabalho, para nós, é como se a gente fosse, na realidade, ter um filho. A gente, irmãos, está sacrificando aquilo que Deus colocou para nós como bênção. Nós que estamos aqui. Deus nos dá o trabalho para a gente desfrutar dele, mas a gente se torna escravo dele. E é como se nós estivéssemos tendo filho com dores de parto. Aí você me perguntaria: pastor, como isso é possível? Da seguinte forma, olha: porque muitas famílias estão se destruindo. Porque nós estamos substituindo relacionamento por coisas materiais. Talvez nossos filhos hoje achem bem melhor ganhar um iPhone do que um abraço do pai ou da mãe. Oh, meu irmão, tanto para filhos quanto para pais hoje em dia, vale mais um presente material do que muitas vezes um eu te amo. Eu esperei 33 anos para ouvir de meu pai: eu te amo. E ele morreu e eu não vi. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui aos pais e mães que estão aqui: presente não substitui presença. O pastor Luiz Vieira veio aqui em duas oportunidades, A primeira oportunidade que ele teve aqui, ele disse uma coisa que ficou na minha mente até hoje. Ele disse o seguinte: teve muita coisa de meu pai que eu levei para o resto da vida, e outras eu descartei. Eu também fiz o mesmo. Há muitos pais que sacrificam a própria família no altar da ganância. E você me perguntaria: pastor, são pessoas que constroem impérios financeiros, fortalezas econômicas, mas ao mesmo tempo já sepultaram o casamento e os filhos. A gente não tem tempo mais um para o outro, irmãos. Interessante que a gente trabalha 8 horas por dia e ainda fica atrás de bico, né? Você daria tudo para um dia você pensar: se eu ganhasse 5 mil reais. Quando os 5 mil reais chegam, são insuficientes. Você começa a pensar em 10, em 15, em 20, e começa a sacrificar no altar da ganância seu casamento, sua família, seus filhos. Essa que é a grande verdade. Interessante que hoje se casa, se divorcia, se corrompe, somos corrompidos, tudo por ganância. Aí você me perguntaria: por quê? Porque o dinheiro ele deixou de ser apenas uma moeda e passou a ser um ídolo. E interessante, irmãos, que talvez você esteja me ouvindo nessa noite aqui, você esteja presente dizendo o seguinte: pastor, eu sou honesto, eu nunca me corrompi, eu nunca roubei, eu não me casei por interesse, eu trabalho honestamente, e daí? Interessante, irmãos, que o texto ele não está eliminando a responsabilidade humana de trabalhar.
Mas sabe o que o texto está dizendo a mim e a você nessa noite, o verso de número 2? Vou reler. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Presta atenção na parte C. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. A melhor tradução dessa parte é a seguinte, olha, a melhor versão. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Sabe o que Salomão está nos ensinando aqui? Que sem Deus, você não vai conseguir construir nada. Que sem Deus você não vai conseguir guardar nada. Que sem Deus o seu trabalho será insuficiente. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você aqui? Aprenda a descansar em Deus. Nós como cristãos, nós temos que aprender a descansar em Deus. Nós temos que aprender a depender dEle. Porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Essa é a grande realidade, meus irmãos. Se Deus não estiver no seu projeto, repito. Se Deus não estiver na sua profissão, eu repito. Se Deus não estiver no seu casamento, eu repito. Você não vai a lugar nenhum. A questão aqui nesse verso 2, para nós que estamos aqui nessa noite, é a seguinte, olha. Aprenda a descansar e depender do Deus que supre todas as suas necessidades. Interessante que esse verso 2 não é um convite à ociosidade. Não é isso, mas um convite à dependência. Você não vai ficar mais rico porque você vai acumular 3, 4 empregos, não. Talvez você perca até seus filhos. Você não será mais rico se você não puder vir ao culto da terça-feira, não. Para fazer um bico, para fazer um serviço. Você não vai ficar mais rico, não. Porque você não depende do seu patrão. Depende, não. Em primeira instância, você depende daquele que criou todas as coisas. Aprenda isso nessa noite. Como duvidar de alguém que fez tudo isso do nada? A obra-prima dele é do nada. Se ele quiser fechar seu comércio, ele fecha. E se ele quiser abrir outra porta, ele abre. Para você entender que você depende dele. Então dependa dele. Ah, estou perdendo o emprego. Ei, você não perdeu nada de valor. Porque na realidade o nosso valor está nos céus. Ele é Senhor sobre a nossa vida e sempre o será. Essa é a grande realidade. O trabalho ele é digno, o trabalho ele é honroso. Porém nós podemos transformá-lo em um ídolo. Sabe qual é o grande ponto? O trabalho ele não pode substituir nosso relacionamento com Deus. Nenhum trabalho pode substituir o seu relacionamento com a sua família. Bota isso na sua mente. Eu gostaria de dizer algo aqui, principalmente aos casais. O eixo da sua família, humanamente falando, é seu relacionamento, marido e mulher. Não tem outro. Coloque Deus um pouquinho de fora, se é que é possível, que é impossível, né? Vamos deixar esse lado espiritual aqui. Olhe para a sua casa. As pessoas mais importantes da sua casa é você e sua mulher. Se no casamento isso não está bem, as outras coisas não estarão. Aí você tem que colocar Deus nele, né? Porque só está bem se Deus estiver. Parte 2, verso 3 ao verso 5. A bênção do Senhor em família. Interessante, né? Verso 3, 4 e 5. Vamos para o verso 3. Ele diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Do verso 3 ao verso 5, ele vai falar sobre a bênção do Senhor em família. É interessante, irmãos, que a segunda parte desse salmo, ele muda o foco, né? Da construção do lar para a construção do que é mais importante, mais precioso dentro dela. Sabe o que é? Os filhos. Seu maior tesouro, nós que estamos casados aqui nessa noite, são nossos filhos. É isso que o salmista está dizendo. Mas interessante, antes de adentrar no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro,
O relacionamento com filhos na nossa sociedade reflete um cenário de amor e de ódio. E você me perguntaria por quê? Há um ditado americano que diz o seguinte, olha: crianças devem ser vistas, não ouvidas. Isso é mentira, viu? Mas os americanos falam muito dessa maneira. Eu faria uma pergunta a você nessa noite: vale a pena ter filhos? Quem já não se questionou dessa maneira? Pastor, será que verdadeiramente vale a pena ter filhos? Por que essa pergunta? Para muitos, filhos são inconvenientes. Por quê? Porque interrompem carreiras profissionais, porque bagunçam o orçamento familiar, porque depois essas pessoas, os filhos, não saem do jeito esperado, e quando sai do jeito esperado, não volta para dizer obrigado papai, obrigado mamãe. Não é verdade? Para muitos pensam dessa maneira. Interessante que esse tipo de pensamento, que eu acabei de dizer, são as marcas da desvalorização dos filhos que estão na nossa sociedade. Veja bem: aborto, pedofilia, maus tratos, adiamento ou anulamento da paternidade, terceirização de criação, pessoas que têm colocado os filhos em creche, para babá tomar conta, para avós tomar conta. Tudo isso são marcas de quê? De pessoas que muitas vezes não têm os filhos como alguém desejável. Mas também ao outro lado da moeda. Você me perguntaria qual? Ao outro extremo. Se há pessoas que pensam que filho não vale a pena por isso, ao outro lado da moeda, que são os pais que idolatram o filho. E ai de quem contrariar o manda-chuva, ai de quem contrariar Júnior, porque são pais que não disciplinam, porque são pais que não contrariam seus filhos por nada. Então há esses dois extremos. Mas tomando como base o que nós acabamos de ler aqui, os filhos, irmãos, eles sempre serão bem-vindos no círculo familiar. E interessante uma coisa aqui: ele também não deve ser o centro das atenções. E repito o que eu já falei aqui no meio da minha fala: marido e mulher, o seu relacionamento é o eixo da família. Atente para o seguinte aqui: nesses tempos que nós estamos vivendo, de crianças abortadas, de crianças abandonadas, de crianças entregues a maternidades artificiais, nós temos que ter a visão bíblica do que é ser pai, ou seja, que ser pai é uma bênção, como ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Permita-me 2 observações aqui, a gente já vai para o texto para terminar. O texto que nós estamos analisando aqui, a partir do verso 3, ele não estimula a produção desenfreada de filhos. E você me perguntaria por quê? Eu gostaria de lembrar a todos nós que estamos aqui, que filhos precisam ser resgatados das garras de Satanás. Base bíblica para isso, Provérbios 22:15. Filhos de crentes não são crentinhos. Filhos de crentes precisam ser disciplinados. Então, muitas vezes, eu conheço pessoas que vão por esse lado, né? Que o crente ele deve ter filho de forma desenfreada. Eu diria a você que não. Porque os filhos têm que ser criados por pais diligentes, no que diz respeito ao ensino fiel das Escrituras, como também ao amor de Deus. Caso contrário, ou seja, se isso não acontecer, mesmo em lares que se dizem cristãos, os filhos, criados para ser bênção, se tornarão causa de tristeza para os pais. Base bíblica para isso, pastor. Provérbios 10:1. Olha o que diz: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui: há casais que não conseguem ter filhos, há casais que são estéreis. Eu posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Pelo menos 2.
Nós não podemos compreender todos os propósitos de Deus. Talvez o fato de Deus ter lhe deixado sem filho seja a vontade dele. Eu posso lhe dar outro conselho aqui a você que não tem filho. Enfrente a infertilidade com confiança no Senhor. Mas há outro conselho para lhe dar aqui. Pense na hipótese sobre a adoção. Mas só adote se você tiver direção de Deus. E mais, se você estiver disposto a criá-los no temor do Senhor. Se você não está disposto a isso, não adote. Eu gostaria de lhe chamar a sua atenção rapidamente, porque eu já estou quase no tempo que os irmãos me deram aqui. Para o verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Você pode pensar que a sua herança é sua casa, vai ser seus bens. Ei, um seguro em vida que você deixou para sua esposa, talvez sua conta na poupança, talvez seus investimentos na bolsa. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a sua herança serão seus filhos. Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra herança significa sensação de permanência. Eu poderia dar vários exemplos bíblicos aqui de pessoas que pensavam dessa maneira, ou seja, que os filhos eram heranças. Eu vou usar 2 personagens bíblicos. Primeiro, Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ninguém tinha mais dinheiro do que Jó. Jó tinha 10 filhos. Interessante que todos os dias ele sacrificava ao Senhor pelos filhos dele e orava pelos filhos dele. Sabe por quê? Porque Jó entendia que a prosperidade poderia afastar os filhos dele de Deus. E todo dia Jó orava pelos filhos dele, porque Jó sabia que a herança dele não eram as jumentas, não eram os camelos, não eram as ovelhas, não eram os servos que ele tinha, não. A herança dele verdadeiramente eram os filhos. E como Jó foi privilegiado? Porque Jó perdeu 10 filhos e Deus deu mais 10 a eles. Pastor Hernando Dias Lopes diz até o seguinte: Jó ficou com os 10 filhos no céu e com 10 filhos na terra. Porque Jó entendia que quem era a verdadeira herança dele eram os filhos. Mas há outro personagem bíblico que muito me chama a atenção: a mulher cananeia. Era uma mulher sem nome, a Bíblia não diz que era o nome dela, e a Bíblia diz que a filha dela estava horrivelmente endemoniada, certamente quebrando tudo dentro de casa, dando show dentro de casa, e aquela mulher vai até Jesus. Por quê? Porque aquela mulher entendia que o problema da família dela não era um problema conjuntural, não era uma questão de morar num bairro melhor, não era uma questão de estudar numa escola melhor, não era questão da filha dela ter ou não bens. A filha dela precisava de Cristo, e ela entendia isso, porque a filha dela era a verdadeira herança para aquela mulher. Posso dizer algo aqui a você nessa noite, você pai e mãe que está aqui nessa noite? Eu não conheço nenhum pai ou mãe cristã verdadeira que consiga dormir feliz, sabendo que o filho está perdido. Pode estudar no Motiva, pode estar cursando medicina, e não tem nada errado com isso, mas naquele grande dia, os diplomas, os títulos, a beleza, a intelectualidade não vai valer nada. Salomão diz: herança do Senhor são os filhos. E ele diz mais: o fruto do ventre, o seu galardão. O que é fruto para você? Fruto é resultado da bênção divina nas Escrituras. Por isso eu lhe dou um conselho a você que está aqui nessa noite. Eu gosto muito quando o pastor Hernando Dias Lopes diz o seguinte: nós não criamos filhos para o inferno. Por essa razão, talvez Provérbios 29:17 diga assim: corrige o teu filho e te dará descanso,
dará delícias à tua alma. Um filho só será, irmão, bênção dentro do lar, quando ele, corrigido, se render ao Senhor. Vou além. Ele diz que os nossos filhos são os nossos galardões. O que significa a palavra galardão? Já pensou sobre isso? Recompensa. Recompensa. O termo galardão significa salário recebido também, ou prêmio por fidelidade. Pense bem. Todo dia eu vejo os famosos, irmãos. Você imagina o que é um pai chegar para um filho e dizer: eu não quero ser mais seu pai. Tentar judicialmente tirar o nome do filho da certidão de nascimento do filho. Irmão, que tristeza. Eu presenciei isso há 15 dias atrás. Não sei se é possível, os advogados aí depois me ajudem. Eu acredito que não seja. Mas um filho chegar e dizer: eu não quero ser o pai dele, tire meu nome da paternidade, eu não quero. O que era que ele estava dizendo, aquele senhor? Que o filho dele não era recompensa para ele. Porque, irmãos, o trabalho duro que um pai tem. Mas que coisa boa quando seu filho é uma pessoa convertida, quando seu filho se rende ao Senhor, o seu trabalho, ou seja, o seu galardão no final da vida, sabe o que é? Filhos preciosos. Meu irmão, não tem algo mais valoroso do que isso. Sabe por quê? Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Nenhum pai e mãe que está aqui nessa noite ou me escutando de forma remota, você trocaria o seu filho pelo Monte Everest todo de ouro. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui. Eu não trocaria nenhum meu pelo universo inteiro de ouro. E eu tenho certeza que todos os pais que aqui estão, você também não trocaria. Então é exatamente por isso que ele está dizendo que os filhos são nossos verdadeiros tesouros, o nosso galardão, ou seja, o nosso prêmio por fidelidade, por isso lute por eles. Vou lhe dar um conselho aqui: você deveria investir mais na vida dos seus filhos do que em qualquer outro investimento financeiro. Agora interessante, né? Às vezes a gente é tão polido com os de fora, tão educado com os de fora, mas quando vai se tratar com os filhos, quando vai conversar com os filhos, nós não temos às vezes a mesma educação. Nós não somos tão polidos, nós não somos tão educados, quando a gente deveria ser na realidade. Vou dar um conselho a pai e mãe que está aqui nessa noite. Não é pecado pedir perdão, porque não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe filhos perfeitos. Peça perdão. Isso, irmãos, é honroso para nós como cristãos. Eu não gostaria que você saísse daqui com um fardo nas suas costas, não. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, sabe como? Pronto a recomeçar. Porque nenhum de nós fazemos curso para ser pai, para ser mãe. Não, nós não fazemos. Muitos de nós talvez aqui aprendemos no dia a dia. Mas não é nenhum demérito você pedir perdão e recomeçar. Estou já terminando. No verso 4 ele diz o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Nossos filhos deveriam ser mais filhos de Deus do que nossos. Nós estamos orando todo dia lá em casa juntos, eu e minha esposa. E sabe qual é a minha oração? Todos os dias: Senhor, alcança o coração dos meus filhos. Faça essa oração também. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo aqui. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Qual a ideia aqui? Isso aqui na realidade é uma metáfora, né? O que Salomão está dizendo? Toda flecha
Vamos voltar um pouquinho ao nosso tempo de Robin Hood. Toda flecha deve ser reta. Não é verdade? Toda flecha deve ser reta. E outra coisa, e direcionada para o alvo. Então é isso que Salomão está dizendo aqui. O que é que ele está enfatizando? Ele está enfatizando o papel dos pais em modelar e atirar os filhos pelo discipulado e pela disciplina. Olha se não é isso. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O que é que ele está dizendo? Pais e mães que estão aqui nessa noite, nós preparamos nossos filhos não para nós mesmos, mas nós devemos preparar nossos filhos para a vida. E outra coisa interessante aqui, um guerreiro, ele não desperdiçava flecha. Qual guerreiro que gostaria de errar o alvo? Nenhum. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Enquanto há tempo, direcione seu filho ou sua filha para o alvo certo. Mostre a eles qual é o alvo certo. Através de quê? Através da palavra. É isso que Salomão está dizendo. Mas há outra coisa interessante que ele nos diz aqui, o seguinte, olha, que os nossos filhos, na realidade, eles não são nossos troféus, mas eles são vasos de honra para a glória de Deus. É interessante, eu estava pensando aqui, irmãos, com base nesse verso de número 5, ele diz o seguinte, olha, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu não sei quantas aljava, para os irmãos que não sabem, né? Era uma espécie de mochila que ficava nas costas do guerreiro. Eu não sei quantas flechas cabiam em uma aljava, mas certamente eram muitos. E só como aplicação aqui nessa noite me veio uma pergunta aqui na mente: quantos filhos nós devemos ter? Se Salomão está dizendo que a gente deve encher a aljava, né? Isso é aquele tipo do versículo bíblico onde a soberania de Deus se encaixa com a responsabilidade humana. Estão me entendendo? Talvez você tenha dúvida de quantos filhos você deve ter. Eu vou dar 2 textos para você ler em casa. Com base em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e com base no Salmo 78, do verso 1 ao verso 8. Eu creio que com base nesses 2 versos, nós devemos ter tantos filhos quanto nós conseguimos criar no temor do Senhor. Você tem capacidade de criar quantos? Porque é responsabilidade dos pais, olha, alimentar, vestir, educar. Mas sabe qual é o maior desafio para um pai e uma mãe cristã? Você sabe qual é? É ensinar seu filho a temer o Senhor. É desafiador, irmãos. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quantos filhos eu posso ter? Tantos quantos você consiga criá-los no temor do Senhor. Eu gostaria de lembrar o seguinte a você. Eu disse que flechas, normalmente, elas são flechas retas, né? Mas, filho desmantelado é como flecha sem rumo. E flecha sem rumo, ela vai, mas volta. E é possível que não encontre o alvo desejado e fira o flecheiro. Gostaria que você pensasse sobre isso. Sabe o que nós deveríamos fazer nessa noite, aqui nessa noite, e sair desse culto aqui pensando? Eu acho que está na hora da igreja do Presidente Médici fazer uma cruzada pelas famílias. Uma cruzada de oração. Para que Deus alcance nossos filhos, para que Deus alcance nossos netos. Né? Porque eu tenho pensado muito numa coisa, irmãos. A gente se preocupa muito. Que mundo nós vamos entregar para os nossos filhos? Não é verdade? Mas isso não deveria ser o nosso pensamento.
a gente deveria pensar assim: que filhos nós vamos entregar para o mundo? Eu acho muito tonto a igreja pensar que o Brasil vai mudar a partir do Palácio do Planalto. O Brasil muda, irmãos, quando houver verdadeiramente, nós nunca experimentamos um avivamento na igreja. Aí nosso país vai começar a mudar, com certeza. E já para o finalzinho aí, verso 5, ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu sei que você sabe que a flecha também era o meio principal de defesa nos tempos antigos, né? Eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês. Porque Salomão diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nos tempos de Salomão, as pelejas, os julgamentos eram realizados nas portas da cidade. Então o homem, quando ia julgar alguma causa, por exemplo, o furto de um boi, a venda de uma propriedade que não foi paga, ele ia até as portas da cidade, diante do juiz. Mas ele levava quem com eles? Os seus filhos. Imagine, você chegava só com um filho, enquanto que seu adversário chegava com 10 filhos. Com certeza, quem tinha 10 filhos não seria envergonhado lá na porta do tribunal, pelo que só tinha um. Por essa razão ele escreve isso: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse é o contexto. Mas interessante uma coisa que eu gostaria, que aplicação tem isso para a nossa vida hoje? O que Salomão está dizendo para nós hoje é o seguinte: que os filhos ainda hoje são uma forma de proteção para os pais. Talvez você seja alguém que lute muito para ter posses, para ter bens, para chegar no fim da sua vida e você ter uma excelente aposentadoria, para ter um carro belíssimo, para poder ter casa na praia, conhecer vários lugares no Brasil, até no exterior. Talvez você seja alguém que lute por isso. E por outro lado, você simplesmente despreze seus filhos. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Quando você ficar velho ou velha, quem vai olhar as fotos com você? Quem vai lá no teu quarto, quando você estiver usando, por exemplo, fralda geriátrica, dá teu remédio? Quando a solidão bater, quem é que está do teu lado para você não tropeçar nas escadas e cair? Quem vai com você ao médico? É seu carro? É sua Ferrari? É seu comandante? É seu chefe? É? Nenhum vai lá. Quem vai estar com você é seu galardão. São seus filhos que você criou no temor do Senhor. Gostaria que você se lembrasse disso aqui. Quem vai lhe livrar da solidão? Quem vai lhe auxiliar na enfermidade? Quem será seu socorro, talvez na pobreza, na velhice? Quem? Vou fechar. Eu estou vivendo isso, irmãos. Eu estou cuidando da minha mãe com 94 anos. Para eu chegar aqui de 9h30 na escola dominical, sabe que hora a gente acorda? 5:50. Porque ela passa 40 minutos para tomar café. Ela passa 50 minutos para tomar um banho. E eu tenho que apoiá-la lá, tenho que estar observando para não cair, etc, etc. E hoje à tarde eu conversava com ela, porque ontem ela fez uma coisa que se envergonhou.
Eu disse a ela o seguinte, eu disse, olha mãe, ela disse que estava dando trabalho, né? E eu disse a ela hoje à tarde o seguinte, eu disse, se tudo que eu sou hoje, eu devo exclusivamente à senhora. E eu seria um covarde, se no momento em que a senhora mais precisasse de mim, eu virasse as costas. A palavra do Senhor diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode sair daqui nessa noite dizendo o seguinte, pastor, o senhor pregou, eu não vi Jesus nesse texto. Eu concluo com vocês nessa noite dizendo o seguinte, em vão, todos nós que estamos aqui iremos trabalhar para pagar nossos pecados e não pagaremos nunca. Porque só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode perdoar os nossos pecados. Inútil será, meu irmão, você ter outra religião. Inútil será você depender de boas obras. Inútil será você crer em Allan Kardec. Inútil será você ser um idólatra. Porque só Jesus Cristo, foi Ele que pagou todos os nossos pecados e nos salvou pela sua obra maravilhosa na cruz do Calvário. Por isso, se o Senhor não edificar a nossa vida, nós vamos trabalhar em vão. Mas se nós olharmos para a cruz ensanguentada, nos rendermos ao senhorio dele, com certeza nós seremos salvos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém?